Tudo bem, meu amigo e minha amiga empresária? É com enorme prazer a gente dar início ao nosso primeiro podcast, que se chama-se Pode Acreditar? E começa exatamente com uma dúvida, né? A nossa missão aqui, o nosso intuito é trazer educação, informação e descomplicar esse mundo tributário de todas essas leis e aonde que a Demitex Consultoria começou a se encaixar e viu essa dificuldade que estava aberta no mercado. O meu nome é Marcelo Tetri e eu estou junto aqui com os meus dois sócios principais. Eu vou deixar os dois se apresentarem. Meu nome é Humberto Coticifa, sou advogado tributarista aqui em Maringá. Eu sou a Franciele Fornara, formada em contabilidade e atuo com consultoria há aproximadamente 4 anos. Maravilha. Mas o teu currículo em relação a conhecimento, quanto tempo você já trabalha? 15 anos na área. 15 anos. Ela é a mais velha de nós, tá? Só pra vocês saberem. No vídeo não parece. É que tributária acaba com a pessoa. Então vamos lá. Eu sou totalmente empreendedor e foi nessa vertente, nessa linha que a gente viu uma grande oportunidade. O que acontecia? Eu como empreendedor já tive vários negócios e sempre senti uma dificuldade muito grande em relação a ser assessorado, né? E você vê o quê? Que grandes equipes, grandes empresas, o que eles têm? Vamos falar aqui de lojas americanas, Usiminas. Eu estou falando de grandes empresas no cenário nacional brasileiro. Eles contam muito com assessoria, com essa consultoria tributária no seu dia a dia. Só que o que acontece? Até falando aqui juntamente com o Humberto, quando a gente vai fazer uma lei, alguma coisa, deixar o Humberto falar, fala Humberto, quando eu vou fazer uma lei, alguma coisa, para quem que ela é válida? Como que funciona? Então, a lei é válida para todo mundo, né? Inclusive, ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando que não conhece. A lei é válida para todo mundo e as empresas podem utilizar aquelas leis para ter o seu benefício ou não, né? Muitas empresas desconhecem e acabam não utilizando o benefício que ela poderia ter. Exatamente. E olha que engraçado, né? Eu sempre me coloco no par do seguinte. Vamos lembrar do joguinho, qualquer joguinho. Banco imobiliário. Ele tem suas normas e suas leis, que ele vai ter que conduzir. E eu sou obrigado. E a gente vê muito brasileiro falando assim, né? O brasileiro, eu falo brasileiro, você é empreendedor. Nós estamos aqui, qual que é o jogo? O que são as leis tributárias? São o jogo que nós vamos ter que jogar. E você está colocando o teu dinheiro, os horários da tua vida, quantas vezes você já deixou a tua família em casa para que você faça a tua empresa crescer? Falou, não, filho, não. Então o que acontece? Nada mais do que você souber todas essas leis. E aí que você começa com essa complexidade, né? Eu fiz até um número aqui, esse número é de 2019, do IBPT, tá? Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, e ele fala que até 2019 já foram criadas 403.322 normas tributárias. É muita coisa. Então assim, vou deixar falar, depois vou falar um pouquinho mais da empresa, como ela surgiu. Franciele, me fala, nessa loucura tributária, como as empresas acabam se encaixando, como que funciona? Como você falou, né? Muito complexo você acompanhar todo esse emaranhado de legislação. Diariamente, a cada hora sai algo novo, uma norma, um decreto. Então, a empresa ela não consegue acompanhar isso diariamente. Chega a ser impossível. Porque, principalmente, a empresa que ela tem a contabilidade interna, ela acaba sendo voltada para atender burocracia. Então, muitas das vezes, o contador ele não consegue acompanhar as oportunidades, as coisas novas. Até consegue, mas dentro da burocracia dele. Então, a gente, como consultoria, a gente vem para auxiliar o empresário, o contador, para que ele consiga fazer esse acompanhamento e identificar oportunidades dentro da empresa. Pode falar, Humberto. Você quer falar alguma coisa? Então, assim, até começando, depois eu vou contar um pouco da história, que é a empresa, os 3 sócios somos nós, né? Eu, a Franciele e o Humberto. E hoje a equipe é bem grande, a gente tem, graças a Deus, estamos tendo bastante sucesso. Depois eu vou contar como aconteceu e como a gente se sente confortável hoje de estar trazendo essas informações, sendo para educar e trazendo onde a gente viu essa lacuna, né? O que aconteceu? Então, imagine, tem muitas normas, o grande, ele consegue entender o jogo e ele está preparado para isso, e o pequeno, médio, quando a gente está falando do empreendedor, ele não tem essa informação. Então ele está jogando um jogo, né? O jogo da vida, e o jogo da vida dele, isso é loucura, né? E ele não sabe as leis. E assim, vai falar assim, meu Deus, que vontade de largar o Brasil. Então, se esse é o largue, o Brasil vai embora. Se a tua interesse é empreender e trazer riqueza dentro do Brasil, você tem que saber essas leis. E não tem como. Então, assim,
você tem que trazer alguma forma. E foi nisso que a gente conseguiu trazer a consultoria da Demitex. Por quê? A gente via que então o grande tem toda a informação e o pequeno e o médio não tem. A gente não consegue. Depois de explicar um pouco mais, o Humberto, ele já tinha uma carteira muito grande de clientes aqui na região noroeste do estado. Eu já trabalhava em Curitiba, já fazendo também a implantação dentro das empresas, e a gente via dificuldades em empresas de grande porte para nós. Então, por isso que eu citei para vocês, até quando eu falo de grandes empresas, eu falo de lojas americanas, eu estou falando de Usiminas, eu estou falando de uma Vale, eu estou falando de uma Samsung. Eu não estou, assim, até para vocês entenderem o que é a referência de grande, pequeno e médio. Só que desde, exemplo, em Curitiba, eu tinha algumas lojas de cerveja. E a minha loja de cerveja tinha oportunidade tributária. E diversas outras maneiras. Eu acabei trabalhando uma época atrás com publicidade e ela tinha oportunidades tributárias. Ou seja, é muito vasto. Então, E assim, eu tenho um dado que ele é muito importante. Isso é do próprio IBGE, tá? Não é nosso. 95% das empresas erram e pagam a mais. Olha que loucura. Não estou falando que pago errado, pago a menos. Pago a mais. Então existe um jogo onde existe 403 mil, isso até 2019, de leis e normas, e que você é obrigado a colocar teu dinheiro, a tua vida em cima desse negócio, e você está complicado, você tem pouca assessoria. Então a gente viu uma forma do quê? De trazer essa assistência para as empresas. Só que o legal quando a gente fala em imposto, que imposto a gente pode, na vida, acho que não pode voltar atrás. Eu não consigo voltar 5 anos atrás na minha vida. Né? Não tem como. Mas eu consigo voltar 5 anos nos impostos. Em relação, até quero que o Humberto fale um pouco mais para a gente, sobre decadência e prescrição. Como que funciona a decadência e prescrição de uma empresa, Humberto, em relação ao tempo que ela pode voltar? Então, na verdade, cortando ali, o mais importante é a questão da prescrição, né? Então, assim, a empresa tem 5 anos para recuperar esses impostos. A partir do momento, por exemplo, passou, digamos, 5 anos, 60 meses, ela não consegue recuperar o imposto que ela pagou, por exemplo, há 61 meses atrás, né? Então é dinheiro que basicamente a empresa está jogando fora, que ela poderia estar utilizando esse dinheiro para, desde o caixa da empresa, buscar uma inovação, ou até para o empresário, né? Como distribuição de lucro, ela está deixando esse dinheiro para o governo. E isso eu acho muito, muito legal, até vou olhar para essa câmera e vou falar para vocês. Então assim, 27 estados, 5.568 municípios, todo mundo legislando, né? E fazendo alguma norma e a gente tendo que acompanhar. E o Humberto, eu acho engraçado isso, Humberto, a tua família veio da Receita, né? Começou lá atrás trabalhando na Receita, né? Meu pai é da Receita Federal, né? Ele está aposentado agora, mas durante mais de 30 anos ele trabalhou na Receita. E a gente via que as empresas, na verdade, nunca tiveram essa assessoria, né? Elas acabam errando e com isso elas acabam trazendo. Porque existe um mito, depois de ter que falar sobre isso, sobre a figura do leão da Receita, né? Então, assim, as pessoas têm medo da Receita. E aqui, o que a gente está falando assim, não vamos ensinar vocês, educar, ensinar e mostrar, para sonegar um único imposto. Ninguém que vai falar de jeitinho brasileiro, de sonegação, não. A gente está falando o seguinte, aqui a gente acredita em duas coisas. Primeiro, que cada centavo seu, que é de direito de você, empresário, tem que ficar na tua mão. Então, se você pagou a mais, cada centavo é teu direito recuperar esse cada centavo, né? Essa é a primeira norma. E a segunda, a gente acredita que o dinheiro na mão do empresário vale muito mais do que a mão do governo. Então, assim, se o empresário, 95% erra pagando a mais, o governo, depois a gente vai falar algumas coisas com a Franciele, em relação a como surgiu esse emaranhado, como que formam os impostos, como que eles acontecem, vai entrar nessas formas mais específicas, mas assim, você parou para pensar, toda vez que a gente vai buscar um plano de saúde, eu sou obrigado a ir para a rede privada. Toda vez que eu vou buscar segurança, eu sou na área privada. Então eu acredito totalmente que o dinheiro na mão de você, empreendedor, se você pagou a mais, ele é totalmente justo. E eu acredito que cada empreendedor, cada que está educando seus filhos em casa, você quer o quê? O que você quer? Uma forma justa, uma forma adequada, que você só faça teu trabalho. Você só quer acordar e fazer teu trabalho de forma, né? Você não quer jeitinho, você não quer nada. E aí que entra. Você tem que entender essas leis. Se você entender, já está o jogo já foi montado. Isso é engraçado, a gente fala, porque o Brasil é muito complexo. O Brasil é isso. E se o Brasil é isso, essa complexidade, a gente nada mais do que entender e se adequar. Então nós, como Demitex, a gente vê um caminho extremamente farto e produtivo para poder auxiliar. A gente vê muito, então é um trabalho social, né? Não é legal isso, Franciele? Sim. É um trabalho social, porque a gente fazendo o dinheiro voltando para o empresário, você vai aumentar, gerar fluxo para ele, vai pagar melhor os boletos, e você até é funcionário de uma empresa dessa. Olha que legal. Se a tua empresa se alinhar
e estiver buscando cada centavo, aquele dinheiro que faltou para você em relação a fazer um plano de saúde médico melhor para os funcionários, uma questão de segurança toda, uniformes, qualquer desenvolvimento. Nem que E no fim até para o empresário também, né? Como distribuição de lucro, o dinheiro volta para o bolso dele, né? Sim. Até de falar quantos empresários já ajudou, Humberto, que quando eles pegam lá $500 mil, $1 milhão na mão, o cara fala, putz, nem acreditava que tinha esse dinheiro. Exatamente. Né? E eu acho que um ponto importante que você comentou é a questão da complexidade e do medo, né? E aí vem a pergunta, né? Mas os grandes não têm medo? Para os grandes não é complexo? Não, isso é uma mentira. Para os grandes é complexo também e eles perderam o medo de enfrentar essa complexidade. Então, eles entenderam que sozinhos eles não conseguem, nem que eles tenham a melhor equipe interna. Então, eles contratam as consultorias para auxiliar eles e eles pegaram todo esse emaranhado, toda essa complexidade para jogar a favor deles. E é isso que a gente quer trazer para o pequeno e para o médio. Esse entendimento, para perder esse medo, para usar a legislação a favor deles. Aproveitando isso, Fran, eu tenho que falar um dos itens, só para você ter uma ideia, e está disponível para todo mundo. Aqui no Paraná, a gente tem algumas, assim, depois a gente vai explicar, vai entrar mais a fundo, que assim, existem as guerras fiscais, né? Então, cada estado ele também quer atrair investimento. O Paraná é muito engraçado, ele tem disponível aqui há mais de, acho que praticamente 5 anos já. Mais, porque era outro nome, né? Era outro nome. Ele tem um incentivo para você que faz venda interestadual. Eu vou falar depois, ele é muito mais amplo, mas ele está disponível. E ele só abaixa a tua carga de ICMS, olha que loucura, para você vender interestadual de 12%, que é a alíquota aqui do Paraná, para algo em torno de 2%. Ou seja, você tem 10% de redução só para você adentrar um projeto. E que a gente visita empresas de grande porte para a nossa região aqui no Noroeste, que é uma região muito rica do estado, e que não tem. Eles não têm. Então, assim, o contador, imagine quanto, eu estou falando de 10% de redução de ICMS. Posso falar que é uma redução aqui do quê? De uns 30% do empresário total de lucro? Nessa média. O empresário você empresário, empreendedor, quanto você teria que investir em relação a maquinário, a equipe, a chicotear o teu comercial, porque eu sou aqui muito comercial dentro da DMTEX Consultoria, para você atingir 30% a mais de conhecimento, de faturamento, que uma simples norma que está disponível para todos os empreendedores do Paraná, e até mesmo existe essas legislações para o Espírito Santo, existe para São Paulo, existe coisas específicas aí para o Pará. Então, ou seja, quanto você ganharia? Então está disponível, está com o teu contador, mas não é que o teu contador... até vamos falar um pouco disso. Não é que o contador, a gente de nenhuma maneira que a gente quer fazer a contabilidade de ninguém, não. E nem quer, enquanto a gente acredita, o contador já tem... Fala um pouquinho mais, como que eu trabalho numa contabilidade, Fran, no dia a dia? As pequenas e médias, geralmente ela se divide entre contratar um escritório de contabilidade, ou seja, terceirizar a contabilidade, e tem aquelas empresas que têm a contabilidade interna. As grandes, geralmente, elas já partem para a contabilidade interna, né? Até pelo seu volume de informações, enfim. O que difere? Absolutamente nada. Porque a contabilidade é aquilo que eu te falei, ela acaba demandando atender mais a burocracia. Não significa que faça só isso. O contador ele precisa se atualizar, ele precisa estar por dentro das oportunidades para entregar isso para dentro da empresa, para a empresa crescer, né? O que acontece muito com os pequenos e os médios é que eles acabam achando que é mais vantagem trabalhar na informalidade. E aí é isso que difere do grande. O grande ele bate de frente em relação à legislação porque ele já entendeu que ele tem que trabalhar na formalidade e pegar a legislação a favor dele para encontrar oportunidades. Então ele consegue bater de frente com a receita. O pequeno e o médio ele ainda precisa aprender isso, que trabalhar de forma formal é mais vantajoso para ele do que na informalidade. Ele vai ter muito mais chance de crescer, ele vai ser visto por outras empresas, para fins de investimento, aquisições e também nessa parte de gestão tributária, de trazer isso para dentro de casa em forma de oportunidade. E só um parênteses, as empresas também, muitas vezes o proprietário acha que trabalhando em informalidade ele está tendo um benefício gigantesco, que para ele é o melhor dos mundos.
E não é isso, colocar na ponta do lápis, utilizar todo esse conhecimento de consultoria, um conhecimento profundo sobre contabilidade, muitas vezes ele vai ter um benefício muito maior se ele legalizar 100% a empresa dele do que se ele ficar na informalidade. Mas aí pega um negócio muito legal, até voltando um pouco atrás. Olha que legal, Humberto. Você como advogado, já advoga, não sei quantos anos você está advogando já? 12 anos. Em 12 anos. Quantas vezes, agora cada vez está um pouco menos comum isso, mas quando você pega o pequeno empresário, você vê contador fazendo o contrato social. Você já viu isso? Sim, vou bastante. fazer uma compra, uma fusão de empresa, e assim, eu aprendi pelo menos isso na minha faculdade, né? Quando existe 2 nomes para uma coisa, é que são 2 coisas. Então não é a mesma coisa. Então o contador, ele é o contador, ele já tem muita obrigação. Ele tem obrigação, ele tem o dia a dia, ele é extremamente importante e ele é o nosso grande parceiro nesse. E assim, a gente não consegue fazer o trabalho dele, porque assim, o trabalho dele é muito burocrático, tem muitas... até a Fran pode explicar um pouquinho mais o trabalho do dia a dia de um contador, Fran. Sim, eu acho que a gente tem que colocar importância para cada um dos trabalhos, né? O trabalho do contador dentro da empresa, ele não se confunde com o trabalho da consultoria. Na verdade, a gente vai trabalhar como parceiros. O contador, dentro da empresa, como a gente já falou, ele acaba voltado para atender a parte burocrática, a parte operacional da empresa, entender onde a contabilidade impacta, gerar resultados contábeis para a empresa, para entregar informações, né, para a diretoria. Obviamente, como eu disse, ele tem que estar o tempo todo atualizado. E a gente, como consultoria, a gente vai auxiliar o contador com essas atualizações, buscando oportunidades, identificando o que é mais viável operacionalmente para a empresa. Então, eu vejo o contador da empresa como, de fato, um parceiro. Por quê? Muitas das vezes a consultoria ela vai lá e quer vender teses para a empresa e de repente aquilo não é viável para a empresa, aquilo não se aplica para a empresa. Então é muito importante a gente sentar com o contador e entender todo o processo da empresa, né, o processo contábil da empresa e obviamente outras áreas também, para a gente identificar a melhor oportunidade para aquela empresa. Não simplesmente fazer uma lista de teses, lista de oportunidades e ir lá tentar vender pro cliente, né, pro contribuinte, porque isso não cola mais. Isso eu acho muito legal. Até voltando aqui, falando com você empresária, olha que legal. A nossa consultoria, a gente não é uma buscadora de crédito. O nosso interesse não é chegar, te apontar créditos, diversos créditos e sumir. Não é esse interesse. A gente quer o quê? Sentar, entender o teu negócio, entender a tua operação, porque cada operação é muito complexa, ela vai mudar quem são os sócios, como foi a administração, a região que você está, quais são as leis que te atingem, qual que é o teu segmento, qual que é a tua operação, como se você importa, se você exporta, se você revende, se tem funcionário, se é terceirizado. Existe essa complexidade, então não são sistemas, até volto, né? Hoje nós estamos falando aqui com a diretoria, né? Mas nós temos uma equipe gigantesca de pessoas e além de sistemas. Uma consultoria não são sistemas. Então o que acontece? O contador já tem muita informação, muito dia a dia. E daí você vem ali com 403 mil novas normativas, que é o jogo que você tem que jogar. E olha que legal. E todo dia mudando, né? E todo dia mudando. Até tem um dado que diz que a cada 2 horas surge uma nova norma, né? A grosso modo, né? Então, olha que engraçado. Você tem a tua contabilidade, que é uma caixa preta. Aí você entra a uma consultoria. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e ver nesse emaranhado de leis e normas, que é o jogo que você já está jogando, é o jogo da tua vida, né? Nós vamos alinhar e vamos ver se existem coisas que você está fazendo, como você está fazendo, auxiliando o teu contador. E fala para mim, Humberto, qual que é o custo do empresário vir fazer esse trabalho com a gente? Nesse momento não tem custo nenhum, né? Logicamente, depois a gente pode sentar, conversar com o empresário para analisar quais projetos ele quer implementar. Mas para a gente, digamos assim, abrir um leque de possibilidades para ele, nós fazemos esse levantamento sem custo nenhum. E quando eu falo sem custo nenhum, assim, vem aqueles velhos... hoje em dia está o mundo dos coaches, né? Então o pessoal fala, daí o primeiro que vai falar, mas não existe almoço grátis. Mas não existe almoço grátis. Só que o que acontece? Até a gente assim, se você é do lucro real, olha, praticamente eu tenho quase absoluta certeza que a gente vai conseguir identificar alguma coisa dentro da tua operação, porque muda muito, né? Se é lucro presumido, menos, e lucro simples também. A empresa do Simples Nacional também tem oportunidade, claro, em menor escala. Então, você do lucro real tem oportunidade, pode ter certeza absoluta. E quando eu falo isso, não falo assim, venha fazer com a gente. Claro que eu gostaria muito que você venha fazer
esse diagnóstico sem custo, né? Por que a gente não cobra? Porque a gente sabe que vai identificar alguma coisa e se for viável, se fazer sentido para você, depois você nos contratar para ficar esse bem pontual. Mas o que acontece? Dentro desse emaranhado, a gente consegue apontar. Me ajuda um pouquinho, Humberto, como que funciona? Como que vai? O que você tem mais a acrescentar junto comigo aqui? Então, a gente consegue levar várias oportunidades para o empresário, né? O nosso foco realmente é a parte administrativa, então a gente verificar os benefícios que existem na legislação, igual você mesmo disse, nesse emaranhado de 400 e poucas mil leis e decretos, normativas, verificar nisso quais são os benefícios que ele pode aproveitar, né, e não está sendo aproveitado, e também algumas questões jurídicas que a gente pode até eventualmente, se o empresário tiver interesse, a gente pode vir a questionar. Igual teve a questão daquela tese, né, da exclusão, do semestre da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, assim, são várias teses que dá para argumentar, mas o nosso foco principal é a questão administrativa mesmo. E você levantou um ponto depois, tem um próximo podcast, a gente vai falar exatamente só sobre essa tese, que é a tese do século. Né? A gente vai conversar com vocês, buscando, para vocês entenderem um pouco mais dela. Mas só essa tese do século. Ano passado, dá alguns números para vocês. Ano passado, o Brasil faturou 1,8 trilhões, ele arrecadou ano passado com impostos, 1,8 trilhões. Em relação ao ano de 2020 para o ano de 2021, ele aumentou o faturamento dele em quase 17%. Em lucro real, tá? Em crescimento real, foram 6,95, se eu não me engano, de crescimento real. Então, ou seja, o Brasil aumentou a sua arrecadação de um ano para o outro. E ano passado, quando saiu essa tese, até saiu em todos os jornais e veículos, falando que primeira vez que o empresário tinha ganhado do governo, que o Brasil ia quebrar. Pessoal, o Brasil ia quebrar se pagasse todas as empresas. Olha só. Sabe quanto que deu todo esse emaranhado para pagar todas as empresas? Um pouco mais de 200 milhões. Ou seja, só o que o Brasil, do crescimento e arrecadação dele, do ano de 2020 para 2021, ele praticamente já paga tudo isso. Então, ou seja, você empresário, quando o governo está fazendo o levantamento dele, ele já sabe, depois vamos falar um pouco mais, quanto seria justo. Mas como ele sabe que as empresas erram e pagam a mais, ele deixa essa torneira aberta. E esse dinheiro, já que você empresário quer pagar mais, você está colocando essa responsabilidade do receber para o governo. E o governo ele vai colocar o dinheiro onde vocês acham. As nossas estradas maravilhosas, não vou fazer política, mas assim, enfim, vai fazer, independente da gestão, a gente respeita todas, né? Mas ele vai decidir junto com os seus municípios, seus estados, onde vai melhor o dinheiro. Então, se você está pagando a mais, você está terceirizando essa responsabilidade para alguém usar esse dinheiro. Se esse dinheiro é teu, isso que a gente está falando, em nenhum momento a gente está falando de você sonegar, ou você não pagar, ou você dar jeitinho. Na verdade, a gente é totalmente contra. A gente falou Sim. lá, você, o pequeno, o médio e o grande na tua região, você tem que saber jogar esse jogo, o jogo da vida, esse jogo tributário. Né? E aqui que a gente se coloca à sua disposição, né? A te ajudando nessas informações. Ou seja, a gente acredita exatamente nisso, que cada centavo seu pago a mais, você tem que utilizar. E eu tenho certeza que você, na tua região, na tua comunidade onde você está colocado, você deve saber utilizar muito melhor, porque você já está pagando o justo. O justo o governo vai utilizar para fazer a máquina dele girar e trazer essa equiparação societária para todo mundo. Né? Agora, se você está pagando a mais, você não deve. Você tem que trazer essa responsabilidade para você. Deixa eu fazer uma pergunta muito legal aqui, Franciele. O grande erra? Claro que erra. Até comentei, né, anteriormente. O grande também erra. Toda e qualquer empresa vai errar. Não tem como dizer que uma empresa é 100% em relação à questão tributária. O que difere, talvez, uma da outra é que uma erra, às vezes, porque quer, mas, na maioria das vezes, erra porque realmente não consegue acompanhar toda a legislação, ou, às vezes, tem uma gama de SKU, né, gama de quantidade de produtos, e aí você tem que classificar NCM, às vezes faz uma classificação errada, colocar uma alíquota lá dentro do seu cadastro tributário, acaba fazendo isso errado. Então, não existe hoje uma empresa que não erre. Todas erram. Todas. Então, vamos lá. A questão aqui, o que difere é errar e consertar, para não acontecer mais o erro. E quando errar, ele está errando a mais, né? Esse que é o engraçado, né? Ele nunca erra. Depois a gente vai falar sobre o mito do leão, sobre a imagem do leão, mas ele está errando a mais. E o governo sabe, 95, dados do IBGE, tá, pessoal?
95% paga mais. Então, olha que loucura. Você tem todas essas leis, que é o jogo da vida que você está fazendo, você já está pagando a mais e está deixando esse dinheiro para os cofres, para eles utilizarem da melhor forma. Então não adianta você, empreendedor, falar, puta, eu não estou conseguindo tirar utilizando dinheiro. Se eu comandasse esse Brasil, o empreendedor tem que comandar o Brasil. Então comande, faça você. É isso que a gente está trazendo a Demitex, trazer que realmente é a justiça, que você, cada dinheiro seu a mais, a gente não está pedindo nada a mais. Só que se esse é o jogo, esses são os termos, esse é o Brasil que nós temos. E isso não é um mérito do Brasil, tá? Até depois a gente vai entrar em outros podcasts, até a própria Suíça, não é tudo redondo como eles falam. O mundo é muito mais parecido do que vocês imaginam, tá? Existe uma falsa imagem. Então lá também existe essa... Não é tão simples, não é você paga um boleto e está tudo certo. Existe uma complexidade também em relação lá. Então no Brasil nós temos isso. Inclusive tem outros países que pagam mais imposto que o próprio Brasil. Então E essa conseguem comparação ser acaba sendo um lucrativos. pouco... Exatamente. Tem essa questão de o investimento desse valor, né, para saúde, transporte, enfim. Aí já entra numa questão mais política, mas assim, existem países que pagam muito mais imposto que o Brasil. A pergunta que eu te falo é o seguinte, tem até outro dado, né? 70% das empresas, 90% das empresas são familiares. Elas começaram de família, Sim. né? Sim. E elas são responsáveis por 70% do faturamento nacional. Elas são responsáveis. Agora eu falei assim, não vou entrar nesse mérito. Como que é a educação do brasileiro em relação na escola? Como que é a educação básica financeira do brasileiro? É boa, Humberto? Como que é? Não tem, né? Praticamente não tem. Não tem. Então, assim, e é esse cara que vai administrar e gerir as empresas. E esse cara que vai ser o nosso consultor, o nosso contador. Então, será que as outras empresas dos países, a diferença não é que eles entendem melhor as normas? Ah, mas no Brasil é muito complexo. Estamos aqui. Demitex. Eu até falo o seguinte, até a gente sempre falava isso muito, né, Humberto? Assim, se eu tiver no outro ponto, né? Eu lembro quando me visitava, eu não gostaria que uma consultoria me visitasse, eu gostaria que 3 consultorias me visitassem, né? Porque assim, para pensar, eu faço o diagnóstico da minha empresa, vem outra consultoria, pega 3 consultorias para fazer o diagnóstico da tua empresa. Claro que eu quero muito que você faça com a nossa, né? Mas vamos lá, você faz 3, porque a partir do momento que eu te mostrar esse relatório, que eu acredito que tem dinheiro, né? Que você tem dinheiro, empreendedor, e eu acredito que o dinheiro tem que ficar na tua mão. Você vai passar para o crivo do teu contador e do teu advogado, do teu grupo. Qual é o problema? Assim, qual é o risco que você tem? E assim, você não está assinado com uma arma, onde você vai falar assim, nossa, o cara fez uma consulta. A decisão é sua. E por que você... Ah, mas eu não sei. Contrate um outro contador para analisar o trabalho de uma consultoria que está te passando. Porque assim, o que a gente está trazendo nada mais é do que é o jogo. Os 403 Nós mil. vamos levar as informações, né, para o empresário e com base nisso ele decide qual atitude tomar. Perfeito. Por isso a importância de você contratar uma boa consultoria. Porque uma consultoria, para aquilo que eu falei antes, para te levar uma lista de teses, de informações, para te vender, existem várias. Agora, uma consultoria que vai sentar com o empresário, com o contador, entender todo o processo dele, entender onde se encaixam as oportunidades, eu entendo que esse é o nosso diferencial, né? Para poder fazer rodar de fato a oportunidade. Mas a decisão no final sempre vai ser do empresário. Até meu amigo empresário, minha amiga empresária. Aqui em cima, ó, tem um QR Code. Essa é a ferramenta que vai poder te ajudar. É a calculadora Demitex. Ali você vai colocar as informações, vai ser teu primeiro passo. Aqui a gente vai conseguir começar a olhar as informações e analisar a tua empresa. Não fazer um caminhão de oportunidades, despejar, não. Começar a te enxergar, ver o que pode alinhar. Em cima desse emaranhado de leis, o que a gente consegue identificar para você. Repito, sem custo. Então vamos lá. O Brasil tem capital para pagar. Já ficou claro. A tese mais... a tese do mundo, que eles falavam, a Tese grande do século, né? Tese do século, né? Ela, em um ano o Brasil já recuperou e pagaria todas as empresas. E a gente tem verificado que a grande maioria nem entrou pedindo essa tese, já está perdendo dinheiro em relação à prescrição, né? Então, ou seja, qual é a dificuldade tua, empresário? Qual a dificuldade? Era ter uma assessoria, né? Então aqui está, esse é o nosso intuito, né? É educar, mostrar, te trazer as pessoas que têm interesse, contadores, para esse mundo que assim é muito fértil, né? Ele é muito fértil. E para nós nos sentimos muito confortáveis nesse exato momento de estar nos posicionando para trazer essa democracia, porque assim é um bem social que a gente faz. Claro que a gente vai ganhar
dinheiro, né? Nosso intuito no final a gente é uma empresa, né? Mas a gente tem um ganho muito maior e o melhor, sem enganar ninguém, né? Nosso trabalho é totalmente legal. Não existe inventar. A gente fala que a gente não tem como inventar, né, Humberto? Tem como inventar dentro do nosso trabalho? Não, é difícil. Só se for uma pessoa de má fé, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas não tem, igual você falou, na empresa lucro real a gente sabe as oportunidades que tem, geralmente. Empresa lucro presumido tem menos e do simples, escalonado é bem menor. Tá? Então, assim, não tem como nós levarmos uma oportunidade de lucro real para uma empresa do simples. Maravilha. Franciele, quer colocar mais uma coisa nesse nosso primeiro podcast? Ou não? Não, acho que a gente falou bem tudo, né? A questão da diferença do grande para o pequeno e médio, que não existe diferença, pelo menos do ponto de vista de legislação. Então, a mesma oportunidade que o grande tem, o pequeno e o médio também tem. Eu acho que a questão aqui é a gente ajustar esse processo, esse entendimento e jogar a favor da empresa, né? E parar de ter medo da receita. Eles é que tem que ter medo da gente. Com certeza. Ó, pessoal, mais uma vez, QR Code aqui em cima, tá? Calculadora Demitex é o teu primeiro passo para a gente já começar a conversar e você já vai ver se a tua empresa tem dinheiro ou não tem dinheiro para a gente já começar a tocar. E foi um prazer aí conversar com você, Humberto, nesse primeiro momento. Franciele, foi um prazer. Agradeço a todos vocês e vai ter outros podcasts aqui que a gente vai dar uma continuidade. Tem muito assunto para a gente conversar, então tá. Obrigado aí a todos desse primeiro momento. Muito obrigada, galera. Obrigado, abraço.